Boa noite, alunos. Espero que estejam todos bem. Hoje a gente vai para mais uma aula na disciplina de saúde da mulher e a gente vai falar um pouquinho hoje sobre a gestação, o pré-natal e algumas intercorrências que a mulher pode ter nesse período, tá bom? Como de costume, eu vou deixar o material disponível para consulta e a atividade para que vocês possam responder valendo também como uma nota complementar, tá bom? Dúvidas, qualquer coisa, é só mandar uma mensagem que eu respondo para vocês, tá bom? Eu vou compartilhar a tela. E aí a gente começa a falar um pouquinho sobre gestação, pré-natal e intercorrências na gestação, tá bom? A gente já viu algumas coisas até aqui para poder entender agora o que acontece no corpo da mulher nessa fase, tá bom? Então, a gestação é um momento muito, muito importante para a mulher, né? E é um momento também que acontece tamanhas alterações fisiológicas, né? O organismo muda para a mulher, tá? São várias transformações e a gente vai estar vendo sistema por sistema como que isso está acontecendo, tá? Por conta dessas alterações, a gente tem que estar fazendo acompanhamento, fazendo pré-natal, né? Por esses reflexos, por essas complicações que podem acontecer, tá? Tanto na saúde da mulher e depois do bebê que está por vir, né? Algumas alterações podem acontecer e complicações que a gente não, a gente tem como prever e outras não, tá? E aí a gente vai entender isso tudo direitinho, tá? A realidade brasileira é um tanto quanto complicada, porque essa mulher começa a fazer o pré-natal no SUS, geralmente, com um início bem tardio, ou seja, quando ela já está de praticamente o que a gente chama de 3 meses ou 12 semanas de gestação, tá? E aí a gente já perdeu todo um primeiro, né, o início de tudo, quando tem que tomar ácido fólico, fazer suplementação de ferro e tudo mais, e principalmente o ácido fólico para o desenvolvimento neurológico do bebê. Quando a gente começa com isso já tardio, a gente perde o tempo de socorro e de prever ou de impedir que tenha alguma malformação nesse bebê. Mas, infelizmente, isso é a realidade brasileira, tá? Outra realidade é que o que o SUS preconiza é a realização de pelo menos 6 consultas de pré-natal, tá? Mas isso ocorre em 1 a cada 4 mulheres, ou seja, 3 mulheres não fazem o mínimo de consultas de pré-natal, que é o preconizado pelo SUS, tá? E isso a gente entende por uma carência do serviço de saúde, por falta de acesso, porque a mulher acha que, tipo, geralmente já tem 2 ou 3, é a terceira gestação ou quarta gestação, e que vai acontecer tudo do mesmo jeito que a outra gestação ocorreu. Então, tipo, tá tranquilo, não vai acontecer nada, eu já sei tudo que tem que fazer. E a própria mulher menospreza essa situação que ocorre no organismo dela. Então, uma soma de fatores que levam a essa consulta de pré-natal, essas situações com menor, com menor intensidade e com menor frequência, tá? Então, tem muitas faltas, é bem complicado isso mesmo, tá? E outro fator que interfere na gestação é a questão dessa gestação, ela foi planejada ou não, né? Então, o quanto que eu quero, ou quanto que essa gestação foi por um abuso, ou porque a mulher está querendo agradar ao marido, mas ao mesmo tempo ela também não deseja essa gestação, questão de gestação na adolescência. Então, é uma série de fatores que vai interferindo na gestação da mulher e nessa situação, e que são fatores que podem complicar ou não o processo, tá bom? A gente precisa fazer um diagnóstico primeiro e precisa entender que existem alguns sinais dizendo que a mulher está grávida ou não. E esses sinais podem ser decorrentes de outras doenças. Então,
a gente tem que separar eles e entender o que está acontecendo antes de dar um diagnóstico de gestação, tá bom? Sinais de presunção, ou seja, aqueles que são perceptivos pela mulher. Então, ela vai chegar para a gente e falar assim, ó, tô com uma amenorreia, ou seja, minha menstruação atrasou, não está descendo, tô cansada, minhas mamas estão mais duras, né? Estão túrgidas, né? Ou aumentou o volume da mama, tô com náusea de manhã, né? Tô sentindo alguma coisa se mexer dentro da minha barriga, né? Que é os movimentos do feto, tá? Então é tudo uma presunção, ou seja, são sinais que a mulher passa pra gente, tá? Probabilidade, né? São algumas alterações que a gente consegue, enquanto profissional da saúde, perceber no corpo da mulher, né? Então, existe o sinal de Egger, que é o amolecimento do istmo, né? Então, lembra lá da aula de anatomia, quando a gente vai fazer o toque, a gente vai sentir esse colo mais molinho, né? Mais flácido. Sinal de Goodwell, que é o amolecimento do cérvix, né? Então, aquele muco, aquela coisa vai ficar mais molinho também. E o teste de gravidez positivo é uma probabilidade. Pode ser que ele dê positivo, pode ser que ele dê negativo. Então, a gente precisa fazer. E sinais de certeza, ou seja, como eu tenho certeza que essa mulher está grávida, quando eu faço um ultrassom obstétrico, eu consigo ver o feto, eu consigo auscultar a frequência cardíaca, né, os batimentos fetais. Quando eu vou fazer uma palpação, ponho a mão na barriga da gestante, eu sinto esse bebê mexer. E aí já tenho a certeza de que é uma gestação, tá bom? Se a gente for classificar esses sinais, a gente pode ter outras alterações e outros problemas que podem dar uma falsa indicação de uma gestação. Então, por exemplo, sinais de presunção, né? Então, a mulher chegar, tô com aumento das mamas, né? Ou com uma dor nas mamas, mastalgia, né? Pode ser uma infecção, pode ser um tumor, pode ser TPM, pode ser um monte de coisa. Atrasou minha menstruação, tô com amenorreia, né? Pode ser que nesse mês ela não ovulou, pode ser que ela tá com alteração nos níveis hormonais, pode ser que ela tá com uma alteração no metabolismo e atrasou, e é aquela coisa toda complicada que, devo estar grávida. Não, então primeiro a gente vai eximir qualquer outra coisa para, por último, dar o diagnóstico de gestação. Tô com náuseas e vômitos. Pode ser uma anorexia nervosa, pode estar com alguma gastrite, né? Alguns distúrbios gástricos ou algum distúrbio psicológico, né? Que quando a mulher provoca o vômito ou quando a mulher provoca uma anorexia nela mesma, né? Ela para de comer. Pode ser alguma infecção. Tô fazendo bastante xixi, né? Aumentou a frequência da micção. Pode ser uma infecção urinária, pode ser um tumor, pode ser uma doença renal. Geralmente, com 12 semanas, ela vai falar assim, tô tão cansada. Pode ser um estresse, pode ser uma doença crônica, anemia também provoca essa fadiga, esse cansaço. De 16 a 20 semanas, mais ou menos, que é quando começa o movimento fetal, ela vai falar assim, tô sentindo alguma coisa mexer na minha barriga. Pode ser que seja gases, pode ser que seja um peristaltismo aumentado, né? Então, o movimento do intestino está maior, né? Eu tô com cloasma, né? Que é aquelas manchas na face, né? Que é uma das alterações que acontece na gestação, ou linha negra, que é aquela linha que faz na barriga da mulher, né? Fica uma linha negra mesmo, né? Em toda a barriga, passando da região umbilical, né? Pode ser porque ela está tomando hormônio, pode ser por obesidade, que também pode dar essas manchas, né? Tô com estrias, né? Pode ser um tumor, pode ser obesidade, né? Então a pele esticou e volta, estica e volta, ela promove uma estria, tá? Então a gente tem que eximir toda e qualquer outra coisa, né? Sinais de probabilidade. Então a mulher chegou, a gente vai fazer o exame e vocês, enquanto técnicos, acompanham. E vocês também são responsáveis por verem isso. Então, às vezes pode, eu posso até salvar a mãe e o bebê, quando eu percebo que ela está gestante e ela vai tomar uma anestesia, eu posso impedir. E isso já aconteceu, né? O próprio técnico avisou o médico anestesista,
provavelmente ela está grávida, e aí mudou-se todo o planejamento de anestesia para salvar, e salvou realmente a mãe e o bebê, tá? E foi quem? Foram vocês, enquanto técnicos. Então, isso não é exclusivo do enfermeiro de perceber se está gestante ou não, tá? Sinal de Goodwell, que é o colo do útero amolecido, né? Então, quando vai fazer a palpação, você sente ele mais molinho. Mas pode ser uma congestão pélvica, uso de contraceptivo. Sinal de Chadwick, que é a coloração arroxeada do colo. Então, lembra da imagem lá que eu coloquei, o colo redondinho, bonitinho, rosadinho? Quando a mulher está gestante, ele fica com uma coloração mais roxinha, tá? Mas pode ser uma congestão pélvica, né? Ou uma hiperemia, os vasos estão muito mais aumentados, né? A circulação, então isso também pode dar. Sinal de Egger, que é o amolecimento do istmo, então tá aqui, ó. Quando a gente vai fazer o toque, a gente sente essa região aqui mais molinho, como se tivesse fofinha, tá? Mas que também pode ser uma anomalia, ou o que é normal para essa mulher não é normal para outra, tá? Teste de gravidez positivo no soro, né, no sangue, pode ser uma mola, que é uma falsa gestação, né? Não se formou um embrião, mas se formou uma massa, como se fosse uma massa tumoral que vai crescendo, se multiplicando e produzindo hormônio, tá? Ou um coriocarcinoma, que é um tumor, né? Ou alguma reação cruzada com o hormônio luteinizante, que deu um falso teste de gravidez positivo, tá? Na urina, quando você faz aquele teste de farmácia, tem o falso positivo, pode ser uma infecção, pode ser tumor, pode ser qualquer outra coisa, e ele não é muito fidedigno, aquele teste de urina, né? Com 16 semanas, ela pode chegar e falar, tô com umas contrações, né, que a gente chama de contrações de Braxton Hicks, mas que o mioma pode provocar isso, algum outro tumor ou alguns tumores de sangue, né? Rebote ou rechaço, que é quando você faz o toque, quando você empurra, parece que você sente empurrar o bebê. Essa é a sensação mesmo. Você toca, aí alguma coisa pula e volta, como se fosse um rebote, né? Um rechaço. Mas pode ser um tumor, pode ser pólipos, pode ser uma ascite, né? Um acúmulo de líquidos na região, tá bom? E sinais de certeza, e não tem nenhuma outra causa, né? Então a gente vai ver o feto no ultrassom, vai fazer os batimentos fetais por ultrassom, por Doppler, por sonar, visualização do feto por exame de raio-x. Isso não é muito comum na nossa cultura e a gente evita o uso de radiação, né? O máximo que se pode. E mesmo uma ressonância, por exemplo, a gente só vai poder fazer acima de 12 semanas, tá? A ressonância não engloba radiação, né? Ela é como se fosse um ímã, mas mesmo assim, pela vibração, a gente evita de fazer antes de 12 semanas, tá? De 17 a 19, então a gente vai conseguir por estetoscópio fetal, o que também não é muito comum, então a gente usa o sonar ou ultrassom para detectar. Com 19 semanas a 22, você já consegue ver os movimentos fetais, né? Então, mexer, né? Você põe a mão na barriga, você sente o bebê mexer. E no final da gestação, isso é tão comum que você vê pezinho, mãozinha, né? Que eles ficam brigando lá dentro, tá bom? E aí a gente precisa aprender a fazer o quê? O cálculo da data provável do parto, tá? Levando que uma gestação normal dura de 280 dias ou 40 semanas a partir da data da última menstruação. Geralmente a mulher conta assim, atrasou um mês, né? Então, na verdade, se fosse contar por mês, não seriam 9 meses, mas 10 meses, 40 semanas, 10 meses, tá? É que para a mulher é muito mais comum ela falar, engravidei agora. Não, mas a gestação a gente começa a contar na última menstruação, tá? E aí tem uma regrinha para a gente fazer isso. Então, vamos lá. Para todo e qualquer, independente do mês, eu somo sempre 7 a conta do dia. Então, eu pego o dia da última menstruação e somo mais 7.
Se for acontecer nos primeiros 3 meses de janeiro, fevereiro e março, eu vou somar 9 ao mês da data da última menstruação, tá? E se for mais do que março, então abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, eu vou subtrair 3 e acrescentar 1 ao ano. Por quê? Quem engravida em abril, contando os meses de gestação, vai ter o bebê no ano seguinte, né? Se for em abril, vai ter em janeiro. Se for em maio, vai ter em fevereiro. Então, quando é até março, eu somo 9 ao mês e não somo nada ao ano. Quando é a partir de abril, eu subtraio 3 e somo 1 ao ano. Então, vamos lá. 23/1 de 2020, está nos primeiros meses do ano. Eu vou somar 7 ao dia, 9 ao mês e nada ao ano. Então, a data provável do parto para quem menstruou em 23 de janeiro de 2020 é 30/10 de 2020. Se a mulher menstruar 10 de abril de 2020, eu vou somar 7 ao mês, vou subir ao dia, vou subtrair 3 do mês e vou somar 1 ao ano. Então, 10/4 de 2020, 10 mais 7, 17. Um mês menos 3, mês 1. E o ano mais 1, 2021. Então, se a mulher menstruou dia 10/4 de 2020, ela vai ter neném dia 17/1 de 2021. Tá bom? Eu vou deixar uns exercícios para vocês fazerem, tá bom? Existem alguns fatores de risco para a gestação. Então, condições individuais ou sociodemográficas, né? Mulheres acima de 35 anos já têm um risco considerado, porque pode ter algumas alterações ou até mesmo malformações pela idade do óvulo, né? Então, a mulher já nasce com os óvulos e a idade do óvulo é a mesma idade da mulher na gestação, tá? Idade abaixo de 15 anos ou uma menarca menos de 2 anos. Então, essa menina menstruou hoje com 11 anos. Só daqui 2 anos que o organismo vai estar pronto. Não que ela não possa engravidar, muito pelo contrário, ela pode engravidar sim a partir da primeira menstruação. Porém, o risco de dar alguma complicação é muito grande, tá? A altura menor do que 1,45 m, que é considerado uma baixa estatura ou anão, né? Então, o espaço é muito pouco para o bebê poder se desenvolver. Um peso abaixo de 45, porque não tem reserva, um peso acima de 75, porque pode dar complicações pelo excesso de peso que você vai obrigatoriamente ganhar na gestação, tá? Há algumas anomalias dos órgãos reprodutivos, então, alterações, o útero pode estar retroinvertido, né? Então, ele não está na posição certinha, ele está meio viradinho, isso pode ser um dificultante. Uma situação conjugal insegura, então, quantas mulheres não engravidam para tentar segurar marido e tudo mais, isso é um fator complicante. Conflitos familiares, baixa escolaridade, então é muito comum, quanto menos estudo a população tem, mais a gente, mais gestação se tem nessa mulher, né? Condições ambientais desfavoráveis, então ambiente, mora numa comunidade com esgoto a céu aberto, isso pode ser um fator complicante. Dependência de álcool e droga, ou mesmo fumo, cigarro, pode provocar alterações no bebê. Mulheres que usam droga como crack, cocaína ou maconha na gestação, a criança nasce bem rebaixada, é bem complicado, pode até inclusive provocar aborto, tá? E alguns riscos ocupacionais, então radiação, se a mulher trabalha no laboratório com algum agente biológico, tá bom? Outros fatores de risco que está relacionado à história reprodutiva anterior, então se essa mulher já teve abortos, é um fator complicante, ou se esse bebê nasceu e morreu de maneira explicada ou inexplicada, se já teve uma
gestação anterior com retardo de crescimento intrauterino ou mal formado, né? Se tem problema de esterilidade, se tem problema de infertilidade, né? Gestações menores do que 2 anos ou maiores do que 5 anos, entre uma gestação e outra, também pode ser um fator complicante. Nuliparidade ou grande multiparidade, ou seja, aquela mulher que nunca pariu ou que teve vários partos também, porque o colo pode ficar diferente, tá? Síndrome hemorrágica ou hipertensiva, né? Que são algumas das doenças intercorrentes que pode ter. Diabetes gestacional e se a pessoa tem alguma cirurgia anterior no útero, tá? Porque esse útero vai, como ele vai distender, essa cicatriz, ela pode ficar, ele não se distender de uma maneira uniforme, né? Ele pode ficar com uma má formação nesse útero, tá? Condições clínicas pré-existentes, então, se essa mulher já tem hipertensão, cardiopatia, pneumopatia, nefropatia, diabetes, problemas de tireoide, isso pode provocar aborto, inclusive, alterações no sangue, epilepsia, alguma infecção, doenças autoimunes, algumas alterações ginecológicas, né? Ou mesmo uma mulher que está com histórico de câncer, tá? Então, são fatores que podem complicar, tá? As alterações que ocorrem nessa mulher durante a gestação, então o útero, ele sai da altura da pelve e ele vai aumentando até próximo do externo, né? Então, isso tudo vai subindo, né? Então, o útero vai empurrando todos os órgãos para cima e para o lado, porque ele precisa de espaço, tá? Geralmente a mulher se queixa muito de dor na coluna, né? Dor no pescoço. A deambulação, ela começa no final da gestação, ela parece que está andando igual patinho, né? Então, obrigatoriamente, para equilibrar o peso, os pés andam para fora, né? Então parece o pato andando, um ganso andando, né? O quadril fica mais alargado, tá? Isso tudo já para propiciar a questão do parto e tudo mais que a gente vai ver depois, tá bom? No sangue, ela pode ter uma anemia ferropriva, ou seja, quando o HB está abaixo de 11, e aí tem que se dar mais ferro do que para uma gestante normal, né? Anemia megaloblástica, ou seja, ela consome muito mais ácido fólico e ferro na gestação, por isso a necessidade de suplementar, né? Então, tanto o ácido fólico pode ser dado, inclusive, para quem deseja já engravidar, tomar até 3 meses antes e até 20 semanas, né? E com 20 semanas começa a se fazer a suplementação com ferro, tá? E aí a gente tem sempre que acompanhar com exames de sangue, hemograma, por exemplo, para ver se ela não está desenvolvendo uma anemia, tá bom? O diafragma, então, como esse útero vai subir, o diafragma vai subir e o coração que fica nessa posição, ele também vai ficar mais horizontal, tá? O volume cardíaco, o volume da sístole vai estar muito mais aumentado, porque ele mudou a posição anatômica dele, né? Pode até provocar um aumento do coração na gestação, por isso que quem tem problema cardíaco prévio já é mais complicado esse fator de risco, né? Pode ter uma extrasístole, pode ter taquicardia, pode estar com alteração no eletro, então tem que acompanhar muito bem. Olha o tanto de alteração que acontece no corpo da mulher. No sistema urinário tem dilatação ureteral, então geralmente ela tem um desvio, né? Porque como o útero vai estar pressionando, esse ureter ele vai ter que desviar um pouquinho para o lado para poder deixar a urina descer, tá? Tem um retardo do fluxo urinário, então isso pode provocar infecção urinária, né? Ela fica mais tempo parada no rim e na bexiga, então tem que tomar muito cuidado com isso. Mesmo porque a bexiga é pressionada pelo útero, então por isso que a mulher vai muito mais vezes no banheiro do que quando ela não está gestante, tá? E essa filtração do sangue está aumentada porque ela está filtrando o sangue de 2, né? Porque o bebê, todas as toxinas
do bebê e tudo mais são liberadas pela corrente sanguínea da mãe, tá? O consumo de oxigênio aumenta, né? Então, como o diafragma aumentou, a costela também vai alargar para a gente conseguir respirar um pouco mais, tá? E aí é muito comum essa canção, tô cansada, tô com falta de ar, né? Geralmente em 60% a 70% das mulheres se queixam disso, tá? O trânsito intestinal fica muito mais diminuído, então tá todo o peso sobre ele, ele não consegue fazer o peristaltismo normal, tá? Sensação de fome, de sede, né? Então, geralmente as mulheres preferem alimentos de frutas ácidas, mais cítricas, porque isso diminui tanto a salivação quanto a questão de náuseas e vômitos, tá? É comum, por mais que a mulher coma algum alimento na gestação, ela não consumir esse alimento, tá? Porque ele pode provocar náuseas e vômitos nela, né? É muito comum problemas na boca, né? Perda de dente, problema na gengiva, sangramento, então tem que sim sempre acompanhar com um dentista, tá? A pele, então lembra que eu falei logo no começo, a gente consegue ver cloasmas, que são as manchas, né? Que é por hiperpigmentação da pele, né? Geralmente a face é o local mais comum de se ver, mas pode ocorrer na vulva também, né? E aí a gente consegue ver as estrias, a gente consegue ver a linha negra, lembra que eu falei, ó, da região umbilical até a suprapúbica, tá? Com o tempo isso vai saindo, né? Quando se tem o bebê, isso sai, mas para a gente evitar isso, a gente tem que usar creme hidratante, na mama tem que passar o protetor à base de papaina para poder fortalecer esses mamilos, tá bom? Para que eles não rompam depois, tá? Os ossos, por conta do bebê estar formando os ossinhos dele, ele vai consumir muito mais cálcio da mãe, e aí não é raro provocar problemas de falta de cálcio, osteomalácia, osteoporose, problemas na articulação, né? Porque a gente está com sobrepeso, tá? Principalmente na região do quadril, tá? Então, olha quanta coisa que altera no organismo da mulher e que pode provocar algumas intercorrências, tá? Essas alterações que eu falei até agora, elas podem acontecer durante toda a gestação, elas vão, na verdade, acontecer durante a gestação, e além disso, a mulher ainda passa por alterações emocionais, psicológicas, né? Os hormônios, lembra? Os hormônios estão lá em cima, vão se manter lá em cima, e são esses hormônios que provocam essas alterações, tá? A produção do beta-HCG começa com 8 semanas, tá? E aí é isso que vai manter o corpo lúteo, e a produção de progesterona, que é o que mantém o útero e que vai dar a formação da placenta, tá bom? A progesterona vai manter as contrações uterinas sem ter, tá? E vai ela mesmo também que vai provocar a alteração e crescimento das mamas, tá? E o estrogênio, por sua vez, vai controlar o crescimento do útero, é ele que faz o útero crescer na gestação, tá? Por conta de todas essas alterações de sistema cardíaco, sistema endócrino, de tudo que acontece, é muito comum ter na gestação a hipertensão, que é síndrome hipertensiva específica da gestação, que antigamente se chamava DEG, né, que é doença hipertensiva. Hoje a gente chama de síndrome, tá? Infecções urinárias, porque a urina fica muito tempo parada no sistema coletor. Náuseas e vômitos é muito comum no primeiro trimestre, e aí envolve uma questão também de alterações psicológicas, e aí as náuseas e vômitos são de uma maneira tanto quanto excessiva e precisa ser controlada com medicamentos psicotrópicos, tá? Aborto espontâneo, ele pode ocorrer até 20 semanas, ou ela ocorre até 20 semanas, que é considerado aborto, ou o bebê tem menos de meio quilo, ou um comprimento menor do que 25 centímetros. Se for qualquer uma dessas condições
diferente daquilo que eu falei, não é um aborto, é um natimorto, que a gente chama, tá? Ou esse aborto é espontâneo, ou ele pode ser provocado, né? Ou uma ameaça de aborto, um aborto incompleto, um aborto que era inevitável, um aborto que ficou retido, o bebê já estava morto, mas o organismo não expulsou, né? E aí tem que se fazer uma curetagem, tá? É uma outra doença, a placenta prévia, né? Então, tem tanto lugar no útero para colar, e ela vai colar onde? Perto do colo. E aí, como é extremamente vascularizado, pode ter sangramento, tá? Descolamento prévio da placenta, então, antes do bebê nascer, a placenta descolou por alguma alteração, por algum choque ou por algum impacto. E ruptura uterina. Então, se a gente não controla bem essas contrações e vai fazendo o acompanhamento do partograma, a gente pode provocar uma ruptura do útero. Então, o útero rompe, a bolsa sai, o bebê morre e a mãe também, tá bom? A placenta normal, geralmente, ela cola, por isso que eu falei da placenta prévia, né? Ela cola no fundo do útero ou nas laterais, e a placenta prévia, ela pode estar próximo do colo ou completamente no colo, e aí tem bastante sangramento, tá? Nesses casos, a indicação é de cesárea obrigatoriamente, tá? E aí, aqui é um exemplo de descolamento de placenta, né? Então, ela rompeu a placenta aqui, ó, tá vendo? Ela é íntegra e ela rompida, e aí o sangue entra todo para dentro do bebê, tá? E ele pode morrer, porque o sangue não passa mais pelo cordão umbilical, e sim pela... como estourou a placenta, ele contamina todo o líquido, e aí o bebê não recebe nem oxigênio nem nutrientes e pode morrer. Inclusive a mãe, porque ela tá com uma hemorragia aqui interna, tá? Espero que vocês tenham entendido, né, a aula de hoje. Dúvidas, eu estou à disposição, e a gente vai se falando. Abraço a todos e até a próxima aula.